Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia deste sábado, dia 13 de janeiro de 2024, com placar exato e 2 ou 3 opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela Inglaterra Premier League, 21ª rodada. Temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Fulham. A equipe do Chelsea, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Fulham, 13º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols. E a segunda opção, casa para vencer com possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, ainda pela Inglaterra Premier League, 21ª rodada. Temos a equipe do Newcastle contra a equipe do Manchester City. A equipe do Newcastle, 9º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Manchester City, 3º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicto com 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols. E a segunda opção, fora para vencer com possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso terceiro pitaco do dia pela Espanha, 20ª rodada da La Liga. Temos a equipe do Atlético de Bilbao contra a equipe da Real Sociedade. A equipe do Atlético de Bilbao, 4º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe da Real Sociedade, 6º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e 4 empate. E a primeira opção para esse jogo é mais de 1,5 gols e a segunda opção, casa para vencer com possível placar exato de 2-0. Ainda pela Espanha, 20ª rodada da La Liga, temos a equipe do Mallorca contra a equipe do Celta de Vigo. A equipe do Mallorca, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Celta de Vigo, 17º no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo é de mais de 1,5 gols e a segunda opção, ambas as equipes marcam com possível placar exato de 1-1. Agora pela Série A da Itália, 20ª rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe da Salernitana. A equipe do Napoli, 9º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Já a equipe da Salernitana, 20º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos também tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo é menos de 3,5 gols, com a segunda opção de casa com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. Ainda pela Itália, a Série A, 20ª rodada, temos a equipe do Monza contra a equipe da Inter. A equipe do Monza, 11º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a líder, a Inter de Milão, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols. A segunda opção, fora para vencer, com possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia pela França, Liga 1, 18ª rodada. Temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Rennes. A equipe do Mônaco, 3º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já a equipe do Rennes, 8º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pela Liga de Portugal, 17ª rodada. Temos a equipe do Chaves contra a equipe do Sporting.
A equipe do Chaves, 18º colocado no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Já a equipe do Sport, líder do campeonato, seus últimos 5 jogos tem 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo, mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para ganhar, com possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso nono pitaco do dia, agora pela Liga do México, encerramento da primeira rodada. Temos a equipe do Tijuana contra a equipe do América. A equipe do Tijuana, 15º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do América, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, mais de 1,5 gols, com segunda opção, casa com empate e devolve a aposta. E o possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso 10º pitaco do dia, agora pelos Países Baixos, 17ª rodada. Temos a equipe do PSV contra a equipe do Excelsior. A equipe do PSV, primeiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Já a equipe do Excelsior, 12º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, mais de 2,5 gols, com a segunda opção, casa para vencer com possível placar exato de 3-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!